Olá, tudo bem? No programa de hoje, como colocar Minas de volta aos trilhos? Mobiliza a Assembleia em busca de estradas de ferro para melhorar a mobilidade e a economia mineira. Vamos falar também sobre o medo dos moradores de um aglomerado de vilas na Serra do Curral. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Ter trilhos ligando todos os cantos do nosso país continental é o sonho de muita gente. Apesar de um rápido desenvolvimento no fim do século XIX, quando o país chegou a 9.000 quilômetros de trilhos, o investimento em novas linhas e a manutenção das existentes teve um recuo a partir dos anos de 1930, quando a participação da iniciativa privada foi reduzida por medidas dos governos federais. Essas ações teriam afugentado investidores estrangeiros, ao mesmo tempo em que as estradas surgiam como uma poderosa concorrente. O Estado brasileiro assumiu toda a responsabilidade pelos trilhos e criou a Rede Ferroviária Nacional em 1957, que hoje nem existe mais. Naquele ano, a rede tinha cerca de 150 mil funcionários. Com folha de pagamento inchada e baixas tarifas, foi preciso desativar alguns trechos e os que sobravam não recebiam manutenção adequada. Com trens sem regularidade de horários e sem conforto, a opção pelos ônibus passou a ser a preferida pelos passageiros. Em algum tempo, as viagens de trem praticamente deixaram de existir no Brasil. A única ferrovia com lucro, segundo os especialistas, seria a Estrada de Ferro Vitória-Minas, especializada em transporte de cargas, principalmente o minério de ferro. No fim dos anos 1990, quase 28 mil quilômetros de trilhos que ainda funcionavam foram leiloados para a iniciativa privada. O IPEA analisou esses contratos e afirmou que não houve estímulo ao investimento por parte das concessionárias e nem medidas para impedir que elas desativassem trechos. Em Minas Gerais, o resultado disso foi uma malha totalmente fragmentada, obsoleta e fora do alcance da gestão do governo estadual. A primeira vez que a Assembleia decidiu ter uma comissão sobre ferrovias foi logo depois da paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018. Naquele ano, o governo federal buscava formas de levar investimentos para os trilhos. Uma das ideias foi antecipar a renovação com a iniciativa privada dos contratos de concessão das linhas, mas só se as empresas se comprometessem a fazer melhorias. Essa alternativa foi parar na Justiça e foi criticada pela sociedade civil, Tribunal de Contas, Ministérios Públicos e também pela equipe jurídica do governo de Minas. Na primeira rodada de trabalhos da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, os deputados chamaram a atenção que muitas concessionárias já descumpriam contratos há vários anos. Um exemplo é o sucateamento do patrimônio ferroviário. Olha só esse cemitério de locomotivas aqui em Minas Gerais. Governo de Minas e Assembleia sugeriram à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, uma série de medidas que as concessionárias teriam de cumprir para conseguir a renovação antecipada. Entre elas, a construção de várias linhas e a execução de projetos de trens metropolitanos de passageiros. Foram 29 reuniões, 14 delas com especialistas e convidados, e ainda 9 visitas. A Assembleia entendeu que o trabalho estava apenas começando. A comissão foi reativada no início de 2019. Nessa segunda rodada, foram quase 70 reuniões, a maioria delas audiências. O resultado foi um impulso em ações que estão sendo fundamentais para o desenvolvimento ferroviário do Estado. Foi dos deputados a iniciativa de criar um órgão dentro do governo de Minas para cuidar do tema. A Superintendência de Transporte Ferroviário da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade foi fundamental no momento em que as renovações antecipadas das concessões federais estavam ocorrendo e as propostas de investimentos bilionários sobre a mesa da ANTT negligenciavam o Estado. Além disso, os parlamentares destinaram recursos do orçamento para estudos sobre a manutenção das linhas existentes e para a implantação de novas.
O parlamento ainda aprovou uma lei do deputado João Leite, presidente da Comissão Pró-Ferrovias, criando a Política Estadual de Transporte Ferroviário e o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário. Um dos instrumentos previstos é um portfólio de projetos com mecanismos de participação social. Também foram incluídas na Constituição Mineira medidas para fortalecer o setor. Agora, trechos podem ser explorados por particulares sem a necessidade de estudos ou licitação, o que deve facilitar o investimento e o surgimento de linhas. O patrimônio cultural ferroviário também foi protegido por lei. Outra conquista da comissão foi a elaboração do Plano Estratégico Ferroviário pelo governo, com a participação de técnicos do Executivo, da Assembleia e dos parlamentares. Esse plano pode mudar a realidade mineira quando o assunto é transporte sobre trilhos. São 11 ramais de trens turísticos com atendimento de 26 cidades e 1 milhão de passageiros por ano. 8 linhas regionais de passageiros em 127 municípios para atender quase 3 milhões de pessoas anualmente. E 3 ramais metropolitanos passando por 13 cidades da Grande BH para levar cerca de 23 milhões de passageiros também por ano. São mais de 3 mil quilômetros de linhas de passageiros, com um total de investimentos necessários de quase 10 bilhões. No caso do transporte de cargas, o plano sugere diversificação dos produtos transportados. Hoje, a maioria é minério de ferro. A principal recomendação seria ainda para que o Estado incentive as short lines, que são linhas menores, com trechos de no máximo 100 quilômetros, exploradas pela iniciativa privada e que depois podem ser interligadas a outras estruturas maiores. No ano passado, o parlamento mais uma vez considerou que o investimento em infraestrutura é o caminho para a retomada do crescimento econômico e o desafio é superar os problemas de mobilidade e logística. Um espaço fundamental dessa discussão, a Comissão Pró-Ferrovias, voltou à cena. Nos últimos 11 meses, os deputados já fizeram mais de 10 audiências. Em uma delas, houve protesto porque uma multa de mais de 1 bilhão que poderia vir para projetos em Minas está caindo na conta do governo federal sem destinação específica. A comissão ainda discutiu a reativação da ferrovia Bahia-Minas, a implantação de um parque linear em BH e de um terminal de cargas em Ibiá, no Alto Paranaíba, e também a extensão de alguns quilômetros da nova estrada de ferro Minas-Espírito Santo. Neste ano, em março, a comissão já ouviu a superintendente de transporte ferroviário de Minas, Vânia Cardoso. Ela destacou que 21 das 45 propostas consideradas viáveis dentro do plano estratégico são para o transporte de passageiros. A gestora disse que os projetos levam em conta também linhas já existentes, com a possibilidade de compartilhamento com o transporte de carga. O governo espera um avanço maior para o ano que vem. Hoje, o que nós estamos fazendo dentro da Secretaria? Estamos debruçados num portfólio de projetos para os próximos anos, que serão prioridade. A nossa pretensão é já para o próximo ano, nós já estamos trabalhando nisso, obviamente, mas já para o próximo ano, iniciar os estudos para a concessão ou PPPs, de trens regionais de passageiros, a estruturação desses projetos, nós já estamos caminhando nesse sentido. Nesta quinta, a Comissão Pró-Ferrovias Mineiras esteve em Conceição do Mato Dentro, na região central. Foi debatido o projeto de construção de uma linha entre a região e a cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Serão 610 quilômetros de extensão. A reunião também foi uma oportunidade para a população conhecer o empreendimento. Nos últimos 10 anos, a cidade mineira se tornou um dos maiores polos de exploração de minério de ferro. O mineral tem alto grau de pureza na região, com 67% de ferro. Mas o único meio de se escoar a produção é por um mineroduto que vai até o norte do Rio de Janeiro. Na reunião, especialistas disseram que o mineroduto Minas-Rio não consegue acompanhar a expansão.
Além disso, ele utiliza grande volume de água para transportar o produto. A empresa Macro Desenvolvimento obteve autorização do governo federal para tocar o empreendimento da nova ferrovia. O projeto ainda está em fase inicial de captação de recursos. A expectativa é de que sejam necessários 15 bilhões de reais para a obra. O projeto segue um modelo inédito de autorização ferroviária. Criado por lei federal no ano passado, esse modelo permite que o investidor privado execute o projeto e assuma todos os custos e riscos do empreendimento. É uma ferrovia 100% privada. Aqui no estado, o mecanismo da autorização já está na Constituição desde 2020, como falamos há pouco. Daqui a pouco vamos falar sobre as incertezas que os moradores do aglomerado da Serra, na capital, têm com o avanço da mineração na Serra do Curral, símbolo de BH. É rapidinho, não saia daí. Cerca de 120 mil pessoas que moram no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, estão apreensivas com o avanço da mineração na Serra do Curral. As 8 vilas ficam ao lado da área que a Tamisa foi autorizada a explorar pelo Copan no dia 30 de abril. As consequências para a vida desses moradores não foram levadas em conta nos estudos que embasaram a decisão do Conselho de Meio Ambiente. Em uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, feita no aglomerado da Serra, o defensor público Paulo César de Almeida afirmou que foram considerados somente os impactos ambientais da área onde ficará a cava em Nova Lima. Não houve análise sobre a estabilidade geológica do entorno e nem sobre a segurança hídrica da região metropolitana de BH. Uma queixa feita na reunião é que os moradores não foram consultados e muito menos informados sobre a exploração de minério. Essa desinformação está gerando medo, inclusive, de acontecer rompimentos de barragem, como nas tragédias de Mariana e Brumadinho. A presidenta da comissão, deputada Andréia de Jesus, disse que vai cobrar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que faça reuniões com os moradores da comunidade para prestar esclarecimentos. O avanço da mineração na Serra do Curral é assunto diário aqui na Assembleia desde o fim de abril. Há até uma tentativa de abrir uma CPI para apurar a liberação para a Tamisa operar. Mas a ideia ainda não tem as 26 assinaturas necessárias. O deputado Virgílio Guimarães ocupou a tribuna do plenário para dizer que é contra a abertura de uma CPI por achar que a situação exige uma solução mais rápida. Uma comissão parlamentar de inquérito tem 120 dias para apurar o fato que motivou a investigação. Esse prazo pode ser aumentado em mais 60 dias. Ao todo, seriam 6 meses para apresentar as conclusões. O deputado defendeu que a Assembleia deveria trabalhar na construção de uma PEC mais ampla e um projeto de lei complementar que estabeleça regras claras sobre a Serra do Curral. Chamando a todos para construirmos em conjunto, numa discussão junto, inclusive, com as administrações de Belo Horizonte, de Sabará e de Nova Lima, com o setor produtivo, com os defensores do meio ambiente, uma PEC mais completa, que inclua uma lei complementar, algo que vai gerir daqui para frente a proteção de toda a Serra do Curral, com os exatos limites definidos, com aquilo que pode, que não pode, como pode, criando, inclusive, instrumentos de participação popular para a observação, o acompanhamento e o controle de tudo isso. Nós conversamos nos bastidores com a Gianine Oliveira e o Jocely Andrioli, que são representantes de movimentos que pedem a derrubada da licença concedida à Tamisa. Eles disseram que vão continuar mobilizados pela abertura da CPI, o tombamento da serra e a proibição às atividades da mineradora. Para isso, estão indo de gabinete em gabinete para pedir o apoio dos deputados. O Assembleia em Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lá no nosso Twitter, você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Vai lá, você pode dar a sua opinião sobre projetos de lei e muito mais. Até já!